Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou secretária de Saúde de Mairinque. Estou à frente da secretaria desde 2018 e sou funcionária pública há 20 anos. Faz 10 anos que eu trabalho na Secretaria de Saúde. E hoje a gente está aqui, né, para fazer uma apresentação sobre as ações do Covid, desde o início da pandemia até hoje, o que a gente fez, e também sobre o que foi, né, o que foi gasto durante esse período. Gostaria muito de agradecer, né, ao vereador, Pastor Kennedy, né, presidente da Câmara, por ceder esse espaço para a gente estar expondo o que foi feito nesse período. Então, eu trouxe uma equipe técnica, né, para estar auxiliando, e a gente vai começar a mostrar para vocês, né, o que foi feito desde o início da pandemia. Então, eu peço, né, que cada um se apresente para a gente começar a apresentação dos slides. Boa tarde, meu nome é Jaime Salda, eu sou médico infectologista aqui da Prefeitura de Mairinque. Atuo fazendo ambulatório, né, de doenças infecciosas, né, de moléstias infecciosas, desde 2013, né, e atuo junto com a vigilância epidemiológica também no município, né, atuando aí na prevenção dos casos de doenças infecciosas no município. Boa tarde, eu sou Laís, diretora da Atenção Básica. Sou Denise Lambiase, trabalho na Secretaria de Saúde desde março de 2016, atuando, auxiliando a Usana na área financeira, gestão de contratos, prestação de contas, e tudo em geral que aparece para a gente resolver, porque o nosso trabalho é muito complexo e todo dia é uma novidade que a gente tem que resolver e atender à prefeitura, à população. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Jesuel, estou na Prefeitura desde 2017 e estou à frente da Vigilância Sanitária, cuidando das ações da vigilância no município. Boa tarde, meu nome é Luiz, sou enfermeiro da Vigilância Epidemiológica, trabalho em Mairinque há 15 anos. Bom, vou iniciar a apresentação mostrando para vocês os dados atuais de hoje, 15/7, do Covid. Até o momento, a gente está com 229 casos confirmados e 17 mortes. Na região que tem mais incidência de Covid no município é a região sul, que diz Vitória, Reneville, Três Lagoinhas, aquela região, São José, e a faixa etária de maior incidência no município é de 21 a 40 anos, isso de casos. Só um momentinho, João. Aí vou passar para vocês uma análise em gráficos dos casos, principalmente da curva de crescimento, desde o início até hoje. O que a gente pode observar na curva é que o crescimento ele não achata, né, doutor? Que pode explicar um pouquinho também desse crescimento em curva. Ele só é totalmente crescente, por enquanto. Se o doutor quiser falar um pouquinho sobre esse gráfico. Sim, Laís, acho que a gente está acompanhando o restante do país, né? Uma curva de ascensão, né? Culminando no nosso inverno, que, né, não está nem tão frio, mas realmente os casos aumentaram muito, né, nos municípios da região. Eu moro em Sorocaba, lá tem aumentado muito também, os hospitais todos cheios, e as medidas têm que ser de importância, né?
Aí os casos por regiões, como eu disse para vocês, né, a região sul é de maior incidência, que é destacada em azul. Aí o gráfico também de curva de óbitos, que é a vermelha mostra a curva, que é os casos acumulados, e a amarela é os casos por dia, também em crescimento. Aí eu vou mostrar para vocês algumas ações realizadas desde o início da pandemia, que sempre, desde o começo, a gente teve transparência em todas as informações, mostrando o primeiro caso, dizendo o primeiro óbito, quem foi, como que foi, se tinha comorbidade, também a segunda morte. Isso eu quero mostrar que a gente sempre teve a divulgação de todos os casos e mortes confirmadas no município. Então, a transparência na informação, desde o início, a gente fez, né? As dicas de prevenção, sempre como prevenir, com a lavagem das mãos, com o uso de máscaras, o distanciamento social. Isso, a comunicação sempre em conjunto com a Secretaria de Saúde, realizando esses tipos de prevenções. Aí falar um pouquinho que as demais ações da saúde continuaram em paralelo, como teve o início da vacinação de meningite, da CWY, a campanha de vacinação da gripe, também que continuou. Então, isso quer mostrar que a saúde, além do Covid, ela continuou com outras ações. A dengue, que o Luiz e o Jesuel podem falar bastante, que também, quando começou o Covid, a dengue estava em ascensão no município, né? Então, as ações de prevenção também continuaram. Falar que uma das ações que a gente realizou foi a adequação da sala de isolamento no pronto atendimento para receber esse tipo de doença infecto-respiratória, né? O doutor pode falar bem também desse tipo de infecção, que precisa de uma sala de isolamento especial, que é infecção por gotículas, né? O doutor pode falar um pouquinho sobre, mais tecnicamente, na parte médica, mas a gente teve que fazer essa adequação também, e foi concluída e está em funcionamento. Quiser falar, Luiz, um pouquinho, o doutor também, sobre? Sim, o Covid, né, como a gente tem aprendido, né, nos últimos 6 meses, é uma doença basicamente de gotícula, né, mas também de contato e também de aerosol, né, uma doença de transmissão tripla, né, por isso a grande facilidade de transmitir de pessoa para pessoa. E sim, a gente tem que ter os ambientes adequados, né, bem aerados, né, para que não facilite a transmissão de pessoa para pessoa, com certeza. Aí, com o Covid, a gente teve que fazer a elaboração de um plano municipal de contingência, que é basicamente definir o fluxo de atendimento dentro do município, tanto da atenção básica, quanto o pronto atendimento, quanto o transporte sanitário. Então, essas 3 vertentes teve que ser colocada nesse plano de contingência, e todas as ações que o município faz para o Covid, a gente tem que incluir no plano de contingência. Então, é um plano que ele está em eterna mudança. Todas as mudanças que a gente realiza, o que a gente acrescenta no município, é colocado. Ele está disponível em todas as unidades básicas e no pronto atendimento para nortear os profissionais de saúde. E com ele a gente realizou também treinamento para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, tanto na coleta dos exames, do SWAB, como também de definir o caso, definir os sintomas. Então, junto com a elaboração do plano, veio juntamente o treinamento dos profissionais, realizado pelo Luiz, da Vigilância Epidemiológica, comigo, e também o pessoal do pronto atendimento, que está sempre em treinamento. A gente fez a aplicação do teste rápido em todos os profissionais da rede municipal de saúde, e sempre que existe sintomas, enfim, a gente acaba fazendo a aplicação novamente.
Vou falar um pouquinho da parte de odonto, que bastante gente tem um pouco de dúvida. A odonto, ela, com o motorzinho que usa para fazer o tratamento, ele libera micropartículas de saliva. E essas micropartículas de saliva, que nem o doutor explicou, é o aerossol, que também transmite o COVID. Então, é uma área de alta infecção, se caso o paciente esteja com o vírus. Por isso, a diminuição no atendimento. Aí eu gostaria de explicar para vocês que a gente está fazendo esse atendimento, porém, são atendimentos de urgência e emergência. Caso tenha algum problema, tenha alguma dor, aí a gente pede para procurar o serviço de odontologia nesses locais que eu coloquei nos slides, nos dias e horários que são divulgados semanalmente no site e no Facebook da Prefeitura. E os casos que eu coloquei bem, os casos considerados emergência e os casos considerados urgências, que são as dores, e para vocês saberem realmente quando procurar. E os profissionais sempre estão de EPI, e a sala onde acontece o atendimento, ela é desinfectada, fica 1h30 mais ou menos fechada, para depois ocorrer a desinfecção total e a esterilização dos equipamentos. E a gente solicita que, se vocês tiverem ainda dores após isso, procure o serviço novamente, porque muitas vezes o problema não é sanado na primeira vez, então pode procurar novamente serviço sem problema nenhum. Também queria passar para vocês do Telecovid, que a gente criou, que é um monitoramento de todos os casos confirmados e suspeitos via telefone diariamente. É feito por uma enfermeira e uma nutricionista. Então, toda vez que aparece um caso confirmado ou até mesmo um suspeito, elas ligam diariamente para saber como que o paciente está, fazer orientação para a família, se piorou, procurar qual atendimento. Então, esse Telecovid, ele é realizado diariamente para todos os pacientes confirmados e suspeitos. Quer falar um pouquinho, Luiz, dessa parte? Que o Luiz também acaba fazendo o monitoramento, muitas vezes presencial, desses pacientes. Gostaria de estar lembrando que, assim, aquela curva crescente que nós presenciamos agora de pouco, muitas vezes é devido à testagem, né? Aumentou bastante a testagem no município, tanto de empresa quanto também paciente que apresentar sintomas, né? Convincente, logicamente, compatível com o COVID, procurar um enfermeiro da qualquer unidade de saúde. Ele vai estar avaliando e vai ver se está na data específica, né, conforme a especificação do teste rápido, para estar realizando o teste rápido. E é por isso que teve esse aumento explosivo, né, de casos. Bom, muitas vezes a gente liga na residência da pessoa para saber como é que a pessoa está, né, como que está o andamento, medicamento, né, situação da saúde, e depois a gente passa realmente para a central de monitoramento diário, né, que é feito, que, né, a Laís acabou de especificar, pela uma enfermeira e um nutricionista, tá? Mas muitas vezes também é importante a gente deixar bem claro que, quando a pessoa for procurar um pronto-socorro, hospital, qualquer unidade de saúde, dá o endereço correto. Dá o endereço correto, dá o telefone correto, porque muitas vezes a gente não sabe onde a pessoa mora, o telefone não bate, não consegue localizar a pessoa, e isso é importante para a gente, tá? E, além disso, do município está fazendo esse monitoramento, né, está ligando para o suposto doente, também o Ministério da Saúde faz essa ponte também, né? Muitas vezes, às vezes não vai chegar até vocês, mas acontece, tá? Isso, já passei por isso, sei como é que funciona. E, assim, é importante estar dando os dados para a gente do dia a dia, né? Como a pessoa está em relação à quarentena, que é ficar em isolamento. Isso é fato,
tá? Eu passo a palavra para a Laís de novo. Então, com relação aos telefones, número de telefone, o que a gente chegou à conclusão, depois de iniciar, porque tudo é muito novo para a gente. Então, a gente é cobrado de coisas que nem a gente sabe, a gente está aprendendo ali no dia a dia, como todo mundo. Então, assim, a gente pegava um número só de telefone, que por muitas vezes era do paciente. Se o paciente está internado, como que ele vai atender? Muitas vezes ele não pode atender. Então, a gente pede que deixe mais de um número, sabe? 2, 3 números, número de um familiar. Por quê? A gente tenta falar, lógico que você não vai conseguir, às vezes, falar com quem está hospitalizado. Então, toda a informação que for possível, né, ser colocada para a gente, não usar o cartão SUS, né, de preferência, né, Luiz? Porque tem muito cartão que você pega, está desatualizado. Esses dias a gente estava monitorando uma família que é de São Paulo. Eles já moram em São Paulo há muito tempo. Então, né, cada profissional, quem for fazer, que a gente e a pessoa passar o telefone, o endereço atual, né, para que a gente possa conseguir realmente fazer esse monitoramento corretamente, porque às vezes a gente fica perdendo um tempo enorme, né, tem que ir na casa, às vezes no endereço. Então, a gente, né, pede até que o paciente possa contribuir, né, quem nos procurar com essa informação, passando mais de um telefone, a gente vai pedir, é lógico, né, mas que eles também tenham essa consciência, que se forem internados, ficarem hospitalizados, não tem outra forma, né, de entrar em contato com eles. Tá? Outra coisa também, que eu quero deixar claro, que já aconteceu comigo e o Luiz, da gente, no final de semana, ter que sair à caça de quem saiu na rua, porque estava de quarentena. Né, Luiz? Eu acho bom falar essa parte, que você, a partir do momento que você assinou aquela notificação que você tem que ficar 14 dias dentro de casa, é dentro de casa. Né, porque você está colocando, né, as pessoas, quem está próximo de você, em perigo. Então, essa pessoa tem que ter essa consciência que nós não temos quem ficar indo atrás. O Luiz ainda faz isso às vezes, coitado. Eu ligo para ele, a gente faz essa correria. Mas quem está doente ou quem está suspeito é para ficar dentro de casa. A responsabilidade, nesse momento, é de cada um, de cada pessoa. Né? Se eu tenho que ficar dentro de casa, eu tenho que ficar, senão eu vou passar para outra pessoa. E depois de virar o que está virando, não adianta eu tentar achar um culpado para isso, que às vezes a culpa é minha, porque eu não fiz minha parte. Então, eu acho que é a conscientização do momento, que realmente é grave, né? Chegou perto de nós, ali colegas que trabalham com a gente já faleceram, e tá aqui pertinho, gente. E eu tenho família, tenho meus netos, tenho meu marido, que já passou dos 60, né, é considerado de risco, e eu estou trabalhando. Eu chego em casa, eu tenho que tomar todos os cuidados para não passar para ele. Então, eu acredito, assim, nesse momento, gente, é conscientização de cada um cuidar de si e cuidar do próximo, porque não tem outra forma. O serviço público, ele não tem perna para ficar vigiando, né, as pessoas, cuidando ali, de um por um. Né? O Jesuel, que é da fiscalização, ele sabe disso. Então, cada um tem que fazer sua parte. É o meu entendimento. Eu acho que nessa doença, né, nesse vírus, não tem o que fazer. É cada um cuidando de si e fiscalizando até um ao outro. Né? Então, é isso. Para colocar um ponto importante, que depois dos 14 dias, essa pessoa volta em sociedade. A pessoa, ela deixa de transmitir, o doutor pode falar sobre isso. Então, assim, muitas vezes a pessoa liga fazendo uma denúncia de que a pessoa com Covid está andando na rua, mas ela não tem esse Covid eternamente que vai sair transmitindo. Então, é muito importante saber que a pessoa vai cumprir a quarentena na residência dela e, após esse período, ela está liberada para estar em sociedade. Então, assim, uma pessoa com Covid, ela não está eternamente restrita de ter contato com outras pessoas. Esse canal de denúncia, quando nós recebemos muitas denúncias de pessoas que estão andando na rua com Covid, que você vai verificar, a pessoa já passou do período que ela deveria estar em casa.
E isso acaba limitando a fiscalização, porque nós vamos aonde não é necessário. Então, é muito importante ressaltar esse ponto, que depois do período de quarentena, a pessoa está livre da restrição. Porque nós recebemos denúncias diariamente de pessoas que têm o Covid na rua, e quando você vai verificar, a pessoa já passou do período da quarentena. Então, é importante canalizar mais essas denúncias, para que nós não ficamos demandando recurso aonde não é necessário. É isso. Vou mudar o slide aqui, não estou conseguindo. Aí, vou falar um pouquinho para vocês sobre a testagem do Covid. Existe uma determinação do Ministério da Saúde, juntamente com a CIB, que é uma comissão de gestores estaduais, que determina quais são a população que irá testar o SUAB, que é o PCR, que é aquele exame que coloca o cotonete no nariz e na garganta. Então, vou passar para vocês quais são essa população que irá fazer. Então, são os profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais de limpeza pública, profissionais dos transportes públicos e profissionais do sistema funerário. Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de doenças cardiovasculares, pneumonias, pneumopatias em gerais, dependente de oxigênio e portador de asma e DPOC. Doenças neurológicas, imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, obesos, diabéticos, gestantes de alto risco. É importante salientar que as gestantes de baixo risco não têm esse tipo de risco tão grande quanto as gestantes de alto risco. Portadores de doenças cromossômicas e população em situação vulnerável social, que é população em situação de rua, os povos indígenas e os casos suspeitos em instituições fechadas, que inclui os presídios, né, Luiz, que fala bem dessa parte. E é bom lembrar que quem faz esse tipo de exame são pessoas sintomáticas, que tenham sintomas, e ele deve ser coletado entre o 3º e o 7º dia de sintoma. Quer falar um pouquinho do SUAB, Luiz? É importante salientar que, assim, às vezes a pessoa faz o exame, né, que é o PCR, e ele esquece de tratar a doença, tá? Mas quanto antes iniciar o tratamento da Covid, melhor. O exame não vai curar ninguém. O exame só vai mostrar que realmente era positivo. Primeiro que o Adolfo Lutz, a demanda triplicou. Está demorando muito o resultado de exames, então tem que ter paciência, tá? Segundo, que... Como posso falar para você? Você fez o exame, você não precisa estar repetindo outro exame, que muitas vezes já aconteceu, da pessoa, depois de 14 dias, para voltar para a empresa, trabalhar ou qualquer outra coisa, vai na vigilância querendo fazer outro exame. Não existe isso, tá? Passou 14 dias, com resultado ou não, ele está apto a retornar para a sua atividade normal. Depois ele vai pegar o resultado, independentemente do resultado, se é positivo ou negativo, tá? Então, a gente deixa bem frisado isso aí. Está demorando muito o exame? Tá, infelizmente está. Tá? E é para quem? Para todos. Para mim, para você, não importa quem que seja. Tá?
Também a gente realiza o teste rápido. Esse teste é realizado em pacientes também sintomáticos, aí já a partir do 10º dia de sintoma, tá? Porque é um teste que ele dá os anticorpos, e os anticorpos no organismo, ele demora mais ou menos de 8 a 10 dias para começar a aparecer, né, doutor? Por isso que a gente solicita que faça a testagem do teste rápido no 10º dia de sintoma. Pacientes também sintomáticos. Então, eu peço para que vocês procurem a unidade básica do seu bairro, né, mais perto, se tiver algum tipo de sintomas, que está descrito, que é febre ou estado febril, tosse e ou falta de ar, e ou dor no corpo e fadiga, e ou diarreia, que eu coloquei ali uns casos mais raros, mas acontece, e a perda parcial total de paladar e olfato. Quer falar um pouquinho dos sintomas e da testagem rápida, doutor? Sim, Laís. Então, a gente tem 2 exames, né? Como a gente conversou aqui. Tem o exame do PCR, que encontra o material genético do vírus na secreção respiratória. Esse exame é feito do 3º ao 7º dia. E a partir do 10º dia, idealmente a partir do 14º, a gente consegue encontrar, geralmente, anticorpo, né? Que é o IgM e o IgG. E o nosso teste rápido detecta os dois, né, Luiz? É positivo ou negativo, né? Só Ele é IgG e IgM, que é o que se você teve ou se você já teve, porém ele só mostra positivo e negativo. positivo ou negativo, Ele não perfeito. diferencia o O IgM, IgM do do IgG. IgG, né? Então, o ideal realmente a partir do 10º Isso. dia de sintoma, idealmente a partir do 14º. O Luiz falou algo importante, né? O período de isolamento é 14 dias, não há necessidade de repetir exame para voltar para o trabalho, né? E o que a gente vê é que muitas vezes o PCR pode ficar positivo na secreção respiratória por muito tempo, né? Tem casos de um outro hospital que eu trabalho, que o funcionário ficou com 2 meses de PCR positivo, né? Mas não tem nem indicação de coleta, né? Porque muitas vezes é só o material genético, não tem nem capacidade de transmissão e a gente acaba interpretando de uma maneira, às vezes, um pouco diferente, né? E deixando, às vezes, um trabalhador que poderia, né, estar exercendo a função dele de uma maneira segura em casa por muito tempo. Fizeram uma outra pergunta relacionada aos exames de IgM e IgG. Se a gente tem o IgG positivo, a gente está imune da doença? Não se sabe ainda, né? Se o IgG, que é o marcador, o anticorpo de imunidade, se é uma imunidade permanente que a gente tem da doença. Não, a gente não sabe ainda, né? Se há recidiva, recaída, reinfecção da doença, a gente também não sabe. Então é importante, depois da quarentena, continuar usando máscara, continuar se protegendo, continuar usando álcool gel, né? Continuar fazendo, né, as medidas de proteção individual e coletiva. Agora a gente vai falar um pouquinho da desinfecção dos locais públicos. Aí eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho e o Jesuel também. E na tela de vocês vai aparecer o comunicado da Vigilância Sanitária do Estado sobre a desinfecção. Tá. Nos últimos tempos tem aparecido, né, alguns mecanismos de tentar se esterilizar, né, de limpar o ambiente, muitos deles relacionados à desinfecção de superfície, com pulverização de substâncias, de quaternário de amônia, de hipoclorito, né, e alguns outras formas, alguns túneis de desinfecção, não sei se alguém já ouviu falar, mas tem em algumas cidades, né? Porém, nada disso tem comprovação científica, né? É uma tentativa? Sim, é uma tentativa, mas de comprovado que funciona, que aniquila o vírus, não tem. Então, às vezes, a gente institui uma demanda, às vezes até financeira, por uma situação dessa, né? E acaba deixando, né, evitando outras medidas que são mais importantes, né? Disponibilização de álcool gel em todos os ambientes, né? Higienização adequada dos ambientes, a higienização, não pulverização, né? Porque infelizmente a gente não tem até o momento, né, comprovação científica de nada. Tem estudos acontecendo e conforme eles forem acontecendo a gente pode inclusive atualizar as informações também. Bom,
Tem algumas pessoas já utilizando aqui no município o túnel de aspersão. Não é recomendado isso pela Anvisa, porque quando você asperge um produto não registrado na Anvisa, que é de até mesmo registrado na Anvisa, que é de limpeza de superfície, não é recomendado isso aspergir em cima das pessoas, porque você pode causar danos à saúde da pessoa, alergias, desenvolver outras patologias cutâneas na pessoa que ela não tinha. Então, não é recomendado nem o uso de produto registrado na Anvisa, a própria Anvisa recomenda isso, e nem o uso de produto veterinário, que é o quaternário de amônia de uso veterinário de limpeza de ambiente. Não é recomendado. A Anvisa não recomenda isso. E é muito importante falar disso porque existem os estudos que estão acontecendo, a própria Anvisa atualizou o estudo não recomendando mais uma vez a limpeza de ambientes, de áreas públicas, por causa dos produtos que não se sabe ainda os efeitos e da falsa sensação de que a pessoa, depois que passa esse produto, ela fica imune ao vírus. E não é isso. Mesmo usando o túnel, a limpeza, a pessoa tem que continuar se protegendo com álcool, máscara, porque o túnel de vento dá a falsa sensação que a pessoa está imune ao vírus. E não funciona assim. Tá? É isso. Laís. Então, a respeito desse assunto, a gente vem, né, a secretaria vem sendo bem cobrada a respeito de realizar esse tipo de sanitização. E como a gente lê bastante, se informa, né, com o doutor, com o Luiz, a próprio, né, Jesuel já me ajudou com relação a isso, eu optei por não fazer isso e seguir realmente comprando os IPIs e as coisas que são mais necessárias, vamos dizer assim, para proteger os funcionários, que eu penso nisso, né? A gente sem funcionário, quem vai atender a pessoa que está doente, independente de ser o Covid, que a gente continua com todas as patologias, né? Atendendo todos, e tudo continua como estava antes, só acrescentou o Covid. Então, e assim, eu vou higienizar uma rua, tá? Que valor que vai sair isso para mim? É um valor enorme. De quanto, né? Em quanto tempo, periodicidade que eu vou fazer isso. E vou pagar por algo que não é eficaz. Então, o que eu fiz? Né? Nós lá chegamos a essa conclusão, falou, não, vamos, o pouco que temos, vamos investir, fazer a sala de isolamento, EPIs que são, nossa, fundamental, a gente, né, se preocupa muito com o funcionário, e outras coisas mais que a gente está adquirindo e vai fazer durante esse período. Mas a sanitização, por enquanto, desde que, né, doutor, não mude, que pode mudar hoje, à tarde, hoje, daqui a pouco a gente sai daqui, pode ter uma coisa diferente. Né? Se tiver que fazer, for eficaz, nós vamos fazer. Mas desde que não seja, Secretaria de Saúde de Mairim, que não vai fazer esse tipo de serviço. Posso? Aproveitando a oportunidade, eu acho que está no momento da gente... a gente está acostumado a levar a mão em qualquer superfície e não pode ver um corre-mão que está correndo a mão, não é? Então, a gente tem que começar a se policiar. Isso aí serve para todos. Né? Conversa com seus filhos, com seus pais, os mais idosos. A gente tem que começar a recolher a mão. Tá? Não dar a mão para ninguém, para cumprimentar, não abraçar, não chegar próximo. Não é mesmo? Exigir que o fulano que está do seu lado direito ou esquerdo use a máscara e não aproxima de você. E não levar a mão em lugar nenhum. Tá? E se por um acaso isso escapar, logicamente, principalmente no banco, usa o álcool. Carrega um álcool no bolso para se prevenir, porque o maior contágio, né, depois da boca e a parte respiratória superior, é a mão. Isso é fato. Tá? Então, a educação é a prioridade. Lavar a mão sempre, se não tiver condições de lavar a mão, usar álcool, e parar de se encostar em qualquer lugar. Tá? Exija distância de você, no mercado, principalmente. No mercado você entra, todo mundo toca na laranja, todo mundo toca no tomate, todo mundo pega no saco de feijão, do arroz, né? Você não sabe onde ele levou a mão. Então você tem que ficar atento a isso, tem que se policiar.
Mas isso tem que ser conversado com a família, tá? Porque o que eu vejo, o povo na rua não tem essa consciência. Vou passar para vocês agora, a Denise e a Usana vai falar um pouquinho dos recursos gastos com o enfrentamento da Covid. Então, quanto aos recursos que a gente usou e que a gente recebeu. Logo que a pandemia começou, foi um corre-corre geral, porque ninguém tinha estoque de máscara, de álcool gel, ninguém tinha estoque de nenhum EPI de proteção. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, para começar, tivemos que utilizar recurso próprio do orçamento na correria, porque a gente não podia esperar dinheiro chegar de lugar nenhum. A gente precisava proteger o atendimento ao público, à população. Então, logo no começo, a gente teve que gastar, aí nesse gráfico que vocês estão vendo, de recurso próprio, esse montante aí de 70, 80, 86 mil aproximadamente, em equipamentos de proteção individual, para a gente poder estar se protegendo a própria população do nosso atendimento, para o nosso atendimento ser seguro. Aí, logo em seguida, a gente começou a receber, a princípio, um recurso do governo federal, através do Fundo Nacional de Saúde, que vocês vão ver. Próximo slide, por favor, Laís. Que foi um valor de R$ 233.377,04, que aparece aí. Esse recurso federal, ele foi indicado para nós, uso exclusivo para combate ao Covid. E aí nós começamos a usar esse recurso, continuando na nossa mesma linha, proteção individual, álcool gel, luva de procedimento, álcool líquido, protetor facial, touca descartável, teste rápido, swab, álcool gel, máscara. Também recebemos recurso do governo estadual. O governo estadual, a princípio, sinalizou para a gente com recurso aí, que chegou na época, né, que a gente até de R$700 mil, mas como a confusão foi generalizada em todo o estado, esse recurso, na bem da verdade, são emendas que os parlamentares tinham destinado ao município e que o Estado acabou transformando em combate ao Covid. Logo em seguida, veio uma nova informação. Nem todo recurso que veio é Covid. Vocês têm que cumprir as metas e o plano de trabalho quando foi apresentado, conforme a emenda. Finalizando, acabamos chegando num total de recursos recebidos para enfrentamento do Covid, de 617.408 de recurso federal. No gráfico, nós temos a demonstração de como esse dinheiro foi aplicado. Máscaras, swab, avental, óculos de proteção, macacão, placa de acrílico, teste rápido. A própria adequação que foi realizada no PA, que teve que ser, assim, muita urgência. Em um prazo de 15 a 20 dias, a empresa contratada, ela adaptou uma sala de isolamento, uma antessala, onde os profissionais eles se paramentam para cuidar das pessoas que estão internadas com Covid, banheiro. Em seguida, a gente também fez um pedido de móveis, equipamentos, porque a gente tem uma sala e aí a gente não tem... O recurso que a gente tem no PA é pouco e a gente está utilizando, por enquanto, recurso pouco, mas fizemos uma licitação onde nós estamos comprando cama, carro de curativo, autoclave, escadinha, oxímetro, tudo para deixar essa sala e essa antessala equipada de acordo e fácil de higienização também. Então, são essas ações que vão sendo realizadas pela Secretaria. E nesses gráficos a gente apontou como o dinheiro foi gasto, e, inclusive,
O próximo gráfico, por favor. A gente apresentou aí o recurso recebido, o valor que a gente pagou até a presente data, pago, entregue e pago. Depois a gente tem recurso empenhado, aguardando a entrega. Depois a gente tem recurso reservado, que é compras que ainda estão sendo finalizadas, realizadas, cotações, licitações. E, em seguida, o saldo que a gente tem do recurso que a gente recebeu. Tá? Então, é assim, eu espero que a gente esteja declarando com clareza, porque tem acontecido muitas desinformações de valores exorbitantes. O município recebeu 5 milhões e onde está o dinheiro? Nem a gente sabe onde está esse dinheiro. No cofre da prefeitura não está. O cofre da saúde é esse que a gente está apresentando. Pode ser que amanhã a gente receba mais recursos. Então, a gente tem que desenvolver as ações com cuidado, porque esse recurso é limitado e ele acaba. Se a gente desenvolver uma ação que a gente não tem perna para continuar mais tarde, não vai ter de onde tirar o dinheiro. Então, essa é a realidade no momento do município. Está sendo sinalizado pelos órgãos federais outros envios de recursos, mas, enquanto o dinheiro não estiver em caixa, a gente não pode fazer alguma ação que a gente não pode pagar. Inclusive, a prefeitura, com a pandemia, teve a queda de arrecadação e o recurso normal que a prefeitura precisava ter para manter o dia a dia, ela não está tendo. E a saúde está recebendo esse recurso próprio para o Covid, que ela também não pode usar para nenhuma outra ação que não seja o Covid. Porque a gente tem a fiscalização do Ministério Público, a gente tem a fiscalização do Tribunal de Contas, a gente tem o portal da transparência, onde todo mundo pode observar o que entrou e o que foi gasto. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, e nós, na prefeitura, como a gente aplica o dinheiro. E aí, a Osana pode falar também que, além desse dinheiro que está no gráfico, teve mais um valor que veio aquele dos 170, que ainda não foi incluído nessa conta, né? Na verdade, Denise, esse valor que eles falam de 5 milhões, a prefeitura já recebeu 2 parcelas. Eles vão receber parcelado. E para a gente, para nós da saúde, e junto com a assistente social, que está ali, com observação, 170 mil e alguma coisa que vai ser dividido entre a saúde e a assistência social. Então, nós estamos prestando conta do que veio para a saúde. Em nenhum momento chegou 5 milhões para a saúde. Quem dera tivesse chegado 5 milhões para a saúde e, sei lá, mais 5 para a prefeitura, né, poder suprir essa queda de arrecadação. Então, na verdade, ali está demonstrado até hoje o que a gente recebeu, que acho que não deu nem 1 milhão ali, né, Denise? E tem um saldo ali ainda, porque a gente está gastando realmente, a gente está fazendo uma coisa com muita cautela. Nós esperamos um pouco cair o preço de alguns, né, termômetro, oxímetro, algumas coisas, porque no início estava exorbitante. Então, dava para a gente passar sem isso, a gente foi. Agora, a gente está finalizando a compra, porque senão a gente tinha muito menos. Então, no início, houve realmente uma exploração, vamos dizer assim, pelos fornecedores. Mas a gente, né, conseguiu, com algumas... o Estado também está nos enviando, né, alguns EPIs, que está ajudando bastante. Não é uma grande quantidade, mas é uma quantidade que ajuda. A gente já soma com um pouco mais que a gente pode comprar. E o que eu falei, o cuidado com né, que nós temos é realmente com quem está na linha de frente, né, e para que a gente possa cuidar de quem fique doente. Então, na verdade, isso aqui é o que entrou para a saúde. Foi o que nós gastamos, está tudo ali descrito, está no portal, está lá, né, a secretaria está de portas abertas para quem quiser ir lá verificar toda a documentação. Então, esses 5 milhões que veio para a saúde, ou 1 milhão, ou sei lá o quê, não existe. Então, né, a gente sabe que é um momento difícil, as pessoas, às vezes, ela vê uma notícia, ela já passa para o outro e passa,
né? Tem que verificar direito o que se fala, o que se passa nesse momento, porque é um momento difícil, gente. Nós estamos lidando com vidas. Então, não é hora de estar, né, ali criando um certo tumulto, algumas coisas que não vai levar a nada. Entendeu? Enquanto a gente está lá, toda a equipe que não pôde estar aqui hoje, que eu gostaria que estivessem, né? Tem o pessoal de compras, que é uma correria para comprar, fazer compras. Tem lá a Patrícia, a Ana Laura, as outras meninas que já mandam as requisições. Então, é toda uma equipe dedicada a isso, a esse momento, né, que a gente está tendo que trabalhar muito mais até, né, porque a gente tem que ler muito, se informar muito, cada hora é uma informação diferente, o medo de errar. Inclusive, a Denise citou ali até a GAECO, para a GAECO, que é a polícia lá de anticorrupção, não sei, a gente tem que prestar informação. Então, eu, pelo menos, né, a Secretaria de Saúde está tentando trabalhar com o maior cuidado possível, sem sair na correria, para evitar que aconteça problemas futuros para a administração. Então, eu acho que é um conjunto lá, né, igual eu falei, todos estão trabalhando nesse momento unidos para que a gente possa sair disso, né, sei lá, o menos machucado possível, porque a gente sente muito pelos que faleceram, algumas pessoas eu conheço, e muitas vezes, né, a gente é criticado. Eu estou num lugar que eu sei que serei criticada e assumir o lugar já sabendo disso. Só que eu acho que no momento não é o momento de apontar culpado, né? É o momento de cada um ser responsável, se responsabilizar. Então, a nossa responsabilidade também é com a parte financeira, que é muito importante, muito, muito. Isso pode vir dar problema sério. Então, a gente está usando com muita cautela esse dinheiro que está vindo para a gente. Agora, a tabela de demonstrativo das doações que a gente recebeu de EPI de algumas empresas da região. Daí tem demonstrado mais EPI mesmo, máscaras, aventais e luvas, mais para conhecimento mesmo. É isso, então. Eu, como diretora da Rede Básica, agradeço. Espero que a gente tenha esclarecido. Eu peço que a família, né, que vocês se conscientizem do vírus, de como se proteger. Eu peço, porque eu moro em Sorocaba, mas eu vejo muito aqui e lá também, em mercado, que é onde o pessoal está indo bastante, famílias inteiras indo. Eu peço que vá um da família, né, tome todos os cuidados, isso ajuda a evitar a transmissão. Então, assim, o mínimo de cuidado e realmente o isolamento para quem pode, quem consegue ficar em casa, que fiquem, que realmente isso ajuda a diminuir a transmissão. Tá? Eu agradeço e agradeço a todos, né, que estão aqui hoje e a Secretaria de Saúde que está trabalhando, dando o melhor para isso. Aproveitando aí a deixa da Laís, é bem legal a gente deixar claro que, assim, muitas vezes uma pessoa idosa, realmente ela evita de sair. Ela evita, né? Só que o sobrinho, o neto, a nora, o filho, não evita. E estão saindo como se fosse antes, porque muita gente não acredita no invisível, porque ainda não chegou até a casa dele, né? Não chegou até a família. Está acontecendo só nas redondezas, tá? E quem paga caro por isso? Às vezes é o idoso que está em casa, porque ele leva a doença, tá? E é isso que eu estou percebendo. Eu, pelo menos, todo mês, a nossa família, nós reunimos para comemorar, né? Tá, em família. Acabamos com isso.
Às vezes, quando vou na casa do meu irmão, ele nem é do portão para dentro e eu do portão para fora, só para cumprimentar e ver de longe. Entendeu? E com máscara. Quando alguém vai em casa, eu peço distanciamento. Nada de aglomeração. E todo o produto disponível, logicamente, né? É máscara, porque eu não sei para onde essa pessoa rodou, com quem esteve. Infelizmente, nesse momento, é momento de desconfiança. Se você gosta do seu pai, do seu avô, né? E quer dar um abraço nele no próximo ano, vai ter que manter o distanciamento. Não tem outra solução. Agora, se você não respeita realmente, né, como eu vejo na rua, a população, na fila do banco, na fila do caixa eletrônico, na fila da casa lotérica, fila para entrar no mercado, fila para entrar no 1,91, 1,99, quem não respeita, muitas vezes vai pagar caro por isso. A gente, infelizmente, está na linha de frente, cuidando da saúde das pessoas, atendendo, a gente tenta evitar o máximo possível, tá? Eu peço distância das pessoas. Eu uso álcool gel frequentemente na mão, né? Lavo as mãos, uso as máscaras para evitar. Só que assim, a gente está na linha de frente, uma hora vai contrair a doença. Só que a população em geral tem mais oportunidade de evitar do que a gente. E é isso que eu percebo. Muitas vezes eu saio fazer visita e passo em alguns bairros. E o que eu vejo nos bairros é que parece que a pandemia acabou. Não existe mais. Eles estão na rua sem máscara, tomando cerveja, aglomerados, sentados na calçada. E essa mentalidade da população tem que ser mudada. Tá? Todos os dias, os telejornais informam, né, a quantidade crescente de óbitos, de casos confirmados, e a gente, provavelmente, vai ter muito óbito ainda. Isso é geral, não é só Mairinque. É São Roque, Biúna, Araçariguama, né? É no país inteiro, é no mundo inteiro, gente. Então é hora da gente realmente acordar. Acordar. Começar a acreditar no invisível. Tá? Eu estou com meus colegas aqui, ó. Tá a secretária Rosana, doutor infectologista, né? A diretora de atenção básica, assim por diante. Fala para mim, está escrito na testa de alguém que essa pessoa, ainda assintomática, está transmitindo? Não. Então não tem outra solução. Todo cuidado é pouco. Obrigado. Bom, então eu quero complementar um pouco o que o Luiz falou, que realmente as pessoas eles não têm noção, eles se reúnem, né, no fim de semana, acho que porque são amigos mais conhecidos, mas às vezes ele não sabe onde esse amigo foi, com quem ele andou, se ele trabalha numa empresa que talvez, né, tenha algum infectado. Então, é a questão mesmo da responsabilidade, né? Ter a responsabilidade, acho que a palavra correta é essa, ser responsável nesse momento. E outra coisa que acho que a gente esqueceu aqui de falar, Laís, foi sobre o trabalho dos psicólogos, que a gente está fazendo um trabalho que eles vão atender, estão atendendo, né, quem quiser, lógico, os profissionais que estão muito abalados, desgastados com essa situação, e também quando o telecovid lá, as meninas, elas percebem alguém que está meio, né, meio descontrolado, com o psicológico abalado, elas já encaminham para esses 2 psicólogos que estão fazendo esse trabalho. A gente não divulgou isso porque a gente está pegando mais os casos, né, fora os casos que eles têm, né, que aumentou bastante
a parte psicológica, né, as pessoas estão muito abaladas, ainda tem, né, os que a gente está pegando, né, dos familiares que adquiriram essa doença, e também os profissionais de saúde. Então, a gente não divulgou isso, porque senão vai ter muita ligação, muita gente, às vezes, que só para perguntar e tal. Então, a gente já está encaminhando, meio que encaminhando para eles o caso, né, para evitar isso. Então, assim, eu gostaria de dizer que a gente não é perfeito, ninguém é, né? Vai ocorrer algum erro, alguma coisa vai passar, a gente está aprendendo, e a gente está à disposição lá, né? Para alguém reclamar, para alguém falar, para alguém nos procurar, né? A gente até agradece quando alguém aponta ali um erro, alguma coisa, mas uma coisa que eu vou deixar claro aqui, né? O Face, para mim, eu não levo como, né? Eu venho sendo muito ofendida, atacada. Eu sou responsável pelas mortes, né? Eu acho que eu que deixei meu avô sair, meu pai sair, eu que saí, fui para casa. Então, eu não entendi certas, né? Lógico que eu acho que, no momento difícil, a pessoa ele quer achar um culpado que dá uma aliviada para ele, né? Só que eu acredito que nós estamos num momento de união. Essa união é que vai fazer com que a gente acabe com isso, né? Que diminua. Enquanto houver essa desunião, esse, né, apontar de dedos, ao invés de se unir, esse vírus ele vai continuar se fortalecendo por conta dessa desunião. Então, eu peço que, houve problema, nos procure. Nós temos telefone lá à disposição para reclamação, né? Não é uma postagem que vai me abalar. Eu estou aqui no comando, né, cuidando de 50 mil habitantes, enquanto uma pessoa não consegue cuidar da família dele. Então, eu deixo aqui, né, igual eu disse, as portas abertas, mas cada um tem que ter sua responsabilidade, porque é fácil eu apontar o fulano como é responsável e não fazer a minha parte. Então, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade que a gente teve para apresentar isso. Se houver mais uma oportunidade né, houver coisas novas, que também a gente não vai ficar fazendo uma live semanal para apontar nada, né? Se houver uma ação nova, alguma coisa nova, de relevância, a gente vai estar apresentando. Caso contrário, não. Tem o nosso site, tem lá o Face, que todo dia tem alguma informação da saúde. A gente é o que dá mais trabalho para a comunicação, é a saúde no momento. E as pessoas, elas têm, gente. Sabe, é super difícil ver alguém que não tem um telefone. Então, se ela olhou para acusar, ela pode olhar para se informar. Entendeu? Então, se ela vai compartilhar algo errado, algo que ela desconhece, então procure a informação primeiro, antes de disseminar essa coisa que eu acho que é pior que o vírus, que é a maldade. Então, é isso. Gostaria muito de agradecer mais uma vez aqui o espaço, né, que foi cedido pelo presidente da Câmara, o vereador Pastor Kennedy, e que algumas perguntas que talvez foram feitas, a gente consiga responder, se for pertinente, e, né, até uma próxima, se houver necessidade. Obrigada a todos, né, obrigada a todos que não puderam estar aqui, mas que são super importantes para a gente. Toda a prefeitura, nesse momento, né, toda a administração está junto nisso daí, nesse combate ao vírus. Então, eu gostaria de agradecer a todos.